Gente, então vamos ao primeiro painel. Eu gostaria de convidar ao palco o senhor Marcos Roberto, que é advogado, proteção de dados do FIENC. Por favor, Marcos. Como panelista, convido a senhora Alessandra Martins, por favor, que é... Alessandra é IT Governance Management da DPO e CSO Service e vice-presidente do IBRASPD, Instituto Brasileiro de Proteção de Dados. E eu também participarei nesse painel, fazendo uma pequena abertura sobre Privacy by Design, e a gente está com uma apresentação ali para falar um pouquinho, só dar uma introdução no assunto Privacy by Design. Até por isso, é a apresentação Fernando. Até por isso, as pessoas me viram chegar aqui com um carrinho, falando assim, pô, o cara tá meio velho para ficar andando com um carrinho, né? Mas esse carrinho ficou todo mundo olhando, tal. Eu achei assim, pô, chegar com um carrinho na mão, mas todo mundo olhando. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar ali fora na área de exposição depois, para vocês darem uma olhada. Isso aqui é um Tucker Torpedo. Alguém já viu um filme chamado Tucker, Um Homem e Seu Sonho? Sensacional filme do Francis Coppola, com produção do George Lucas. É um filme sensacional que fez pouco sucesso. Eu aprendi sobre ele quando estava fazendo um treinamento, um curso na faculdade dos Estados Unidos. Inclusive, o professor falou sobre esse filme, falou o seguinte: é interessante como é que o americano é. Você pega os melhores atores, produtores, diretores, faz um filme fantástico, mas ele fracassa porque o americano não quer ver a história da vida de um cara que fracassou. Você pode fazer um filme medíocre sobre uma pessoa que teve sucesso, mas o Tucker, infelizmente, ele conseguiu criar poucas. Isso aqui hoje é um carro assim mitológico, né? Só tem 50 unidades dele, e ele é um carro que tinha várias características em 1948, né, eu vou falando aqui enquanto não entra ali a apresentação, já em 1948 ele tinha várias características de segurança, vocês vão poder ver na réplica. Ele tinha um terceiro farol no meio dele, que era para quando você virasse o volante, o farol virava junto para iluminar a estrada. Tinha toda uma barra de proteção no teto, no caso de acidente, proteger a vida das pessoas que estavam lá dentro. Tinha um painel acolchoado, outras coisas que não conseguiu colocar, porque era muito caro na época, a tecnologia era muito difícil, como freio a disco, em 1948, ele chegou a testar nos protótipos. Então eu coloco o Tucker, porque o Tucker, ele é digamos assim, para mim é um marco, é o primeiro marco que eu conheço na história de Security by Design. E até conversando na semana passada com a doutora Anne Kavolken, a gente fez uma reunião semana passada, e eu falei com ela sobre, mostrei o carrinho também, falei assim, já viu esse filme? Ela falou assim, que isso aqui para mim é o marco de Security by Design. Ela falou assim, não, eu sempre digo uma coisa, não existe Privacy by Design sem Security by Design. Está falando de privacidade e proteção de dados, como é que eu faço, como é que eu garanto uma premissa básica, não existe, né, privacidade sem proteção de dados. Eu posso fazer todos os contratos do mundo, se eu não consigo cumprir aquilo, né, não existe privacidade, privacy by design, sem security by design. Por isso, eu fiz essa pequena abertura, eu ia realmente só mostrar umas fotos do Tucker e alguns aspectos que ele tem, mas eu prefiro já passar então para a abertura, para a apresentação da Alessandra, para que a gente já ganhe um pouco de tempo e vocês sigam convidados, né, todo mundo, a passar lá fora depois e conhecer o Tucker Torpedo. Alessandra, por favor, o pessoal vai colocar a sua apresentação, depois a gente vai... Eu vou procurar ser breve, né, na apresentação, falando da diferença de altura. Alguns conceitos são importantes quando a gente está falando de Privacy by Design, porque as pessoas olham
a gente não tinha essa cultura no Brasil, né? Então, a gente fez as coisas à la Brasil. Cada um interpretou de um jeito e virou uma salada. Entendemos bem como tropicalizamos as coisas no Brasil. E aí as pessoas esqueceram alguns conceitos, não é simplesmente a privacidade pela privacidade. Para você alcançar ela, tem N coisas no meio do caminho. E alguns conceitos desses, normalmente eu trabalho é a questão de usabilidade, o próprio conceito de privacidade, de usabilidade da privacidade, de proteção de dados, segurança da informação, né, a questão do data protection, a própria questão de inteligência artificial. E aí você fala assim, pô, mas inteligência artificial, sim, o discurso aqui do diretor antes aqui, falando, a gente tem um monte de dados. Então, a gente acumulou dados porque a gente especulou que em algum momento a gente ia criar robôs para processar isso muito rápido. Então, a relação da inteligência artificial com a privacidade, ela está muito ali intrínseca, porque não tem mais como eu separar. Hoje você diz assim, o que é isso? É um chatbot. Quem faz isso? É um robozinho que pega o negócio lá e faz. E não é um robozinho, né? A gente sabe que no final são algoritmos e são nossos dados que treinam eles. No final não tem para onde correr. Você precisa de dados para treinar. Então, bom, e aí entra a questão do conceito de security information, né, de segurança da informação. A gente está falando aí de confidencialidade, integridade. Então, eu tenho que olhar para esse recorte chamado cybersecurity, né? Eu não posso deixar de olhar para o que está off, porque ainda assim são dados, né? Mas o on virou alvo, virou target, ainda mais com o home office, com a questão do trabalho remoto, pandemia, não sei o quê. O cyber virou alvo, né? A gente está vendo uma enxurrada de ataques aí desde 2020. E aí eu tenho a questão do chegar no data protection, quer dizer, primeiro eu olhei para a segurança da informação de uma forma ampla, porque eu estou falando de pessoas, processos e tecnologia, online e offline, depois eu me concentrei ali no on, e aí eu vou para realmente para o que importa, a proteção de dados, né? Em especial aqui dos dados pessoais, porque como, mais uma vez fazendo o uso do discurso aqui do colega antes, não é só dado de pessoas, porque você tem dados estratégicos da empresa também, você tem propriedade intelectual, você tem dados financeiros, então não é só a proteção dos dados pessoais. Essa eu preciso por uma questão de conformidade legal, mas eu também tenho a proteção dos dados da empresa, que eu não gostaria que fossem vazados, que eu não gostaria que a concorrência soubesse. Então, quando eu olho para esse data protection aí, eu estou dando, claro, uma ênfase para os dados pessoais e sensíveis, mas eu também estou olhando para preservar a empresa, sustentabilidade. E aí eu chego realmente no privacy, porque quando eu estou falando de privacy, eu estou falando do quê? Ela é o quê? Um direito, uma qualidade, eu não alcanço ela se eu não tiver cumprido a minha missão nos outros degraus, né? Então, a questão, e aí entra a questão da usabilidade boa-fé. Eu tenho que tornar essa segurança, essa escalada da segurança utilizável, ou seja, acessível. Se eu torno a segurança difícil demais, o usuário vai por lá. Não adianta, o usuário ele consegue dar um jeito de burlar. E aí tem as outras questões do uso desse dado, né? Que é a questão do profiling, da segmentação, do próprio uso de inteligência artificial para processar grandes volumes de dados, de gerar ali perfis de pessoas, ou de marketing, ou enfim, de mercado, até análise de mercado, e a questão das decisões automatizadas, que não necessariamente eu tenho decisões automatizadas e profiling junto. Eu posso fazer perfilamentos de uma forma manual, mas eu também posso usar a inteligência artificial, criar esses perfis e, em cima deles, tomar decisões automatizadas. Então, elas podem andar juntas ou separadas, e tudo isso impacta a privacidade. Por quê?
Porque lembra que ela é uma qualidade, um direito? Então, dependendo de como eu tomo essa decisão, eu posso estar, de certa forma, prejudicando direitos das pessoas, porque eu não sei como essas decisões foram tomadas. Isso é obscuro para mim e eu não sei de onde eles extraíram dados para chegar nessa análise para dar aquela decisão. Então, esses conceitos, né, quando a gente fala de proteção de dados, eles estão ali tudo de mão dada, né? Andam juntos. Eu não tenho como falar de proteção de dados e não falar de cybersecurity e segurança da informação. Porque senão eu não vou alcançar a privacidade. E principalmente porque quando a gente fala de security, cybersecurity e a própria segurança da informação, eu posso ser invasivo. Eu posso proteger a um ponto de perder a privacidade, então eu tenho que regular essa questão do cybersecurity e do security information, porque ela tem que estar num nível que eu não perca a privacidade, né. Acho que não sei se vocês chegaram a ver um caso de uma, acho que foi na Inglaterra, não lembro onde foi. A pessoa botou um porteiro eletrônico com câmera. E aí o vizinho processou ele e ele teve que tirar, por causa das imagens, porque ficava de frente para a porta dele. E aí até onde a segurança daquela pessoa não violava a privacidade da outra, porque quando o vizinho abria a porta, a câmera pegava. E aí o cara pediu acesso a todas as imagens que tinha. Falou: "Quero ver o que a sua câmera está pegando da minha casa, quem entra e sai da minha casa". Então por isso que eu digo que a gente tem que ter esse cuidado ao fazer a segurança da informação, a cibersegurança, porque eu posso usar ela também de uma forma invasiva. Bom, e aí a gente entra na questão dos princípios, né, Data Protection, Privacy by Design, Security by Design. Eu sou uma pessoa que vem falando isso lá desde 2018, né, que, Privacy by Design no terceiro princípio ali, ele diz: "Segurança fim a fim". Cara, ele chama Security by Design aí. É nesse momento quando ele diz assim: "Olha, eu tenho que olhar para a segurança do início ao fim", né, de uma forma bem simples, ele está chamando Security by Design. Porque aí no Security by Design eu tenho lá 10 princípios: minimizar a superfície de área de ataque, não confie nos serviços, estabelecimento de padrões, princípio da defesa em profundidade, princípio do menor privilégio, falhar com segurança, mantenha a segurança simples. Isso aqui é o básico e a gente não consegue cobrir esse básico hoje. E a gente tanto não consegue cobrir esse básico que toda semana eu brinco que é um Kinder Ovo, a gente não sabe os dados de quem vai estar lá na DIP, no Pastebin, etc. É o Kinder Ovo, opa, quem é essa semana? Quem foi o premiado? Teve semana que foram 2, 3 empresas, né. Então, por quê? Porque a gente primeira coisa, defesa em profundidade. As pessoas estavam acostumadas, anos fazendo segurança DTI. Então ele botava um firewall, um antivírus e tinha um backup e ele achou que a segurança estava feita. E esse foi o primeiro desafio da lei, em relação a custo e investimento de empresa, porque as empresas trataram a segurança por anos como quase um commodity. Compra essa caixinha, bota aqui dentro, né, o antivírus, o firewall e tá feito, tá seguro. E aí, quando veio a lei, ela veio falar de proteção de dados, e aí a anonimização, pseudonimização. Ah, cara, precisa de ferramenta, né? Ah, isso custa uma grana. Eu falei, então, você tem uns 10, 20 anos aí sucateado de segurança, filho, não tem como não doer no bolso. Vai doer no bolso, porque você negligenciou isso. Uma hora a conta ia chegar. A conta chegou com a LGPD. Porque aí as pessoas, se pegaram ali no data protection, né, na definição de data protection que está no GDPR, que aí ela chama, né, o privacy by design, ela cita ali os princípios para você garantir a proteção de dados por padrão e por design, né, do início ao fim ali, e só que elas esqueceram de que o terceiro princípio do privacy by design chama security. E que o quinto princípio, privacidade como configuração padrão, ou seja, o privacy by default, é um princípio que ele também vem aqui no security by default, que eu tenho um outro princípio, que diz o seguinte, cara, eu só posso liberar um produto ou serviço quando as mais altas configurações de segurança já vêm por padrão. A mesma coisa de privacidade, as mais altas configurações de privacidade
já vêm setadas por padrão. Isso significa que quando eu entrego aquilo para o usuário, ele está no nível mais alto de segurança e de privacidade. Privacy Security by Default. Aí, trazendo isso para o dia a dia, é o quê? É quando você entrava na rede social e tudo era público, agora tudo é privado. Por quê? Porque eles foram penalizados por isso. Tinha uma pegadinha ali. Tudo que você botava na rede social era público, agora não. Você escolhe Privacy by Default. Tudo vem fechado. Você diz o que você quer compartilhar, com quem você quer compartilhar, como e por quanto tempo. Isso começou a ser embarcado nessas plataformas, nessas interfaces. Bom, aí, ok, temos princípios e ainda tem mais um conceito legal que é dentro do Security by Design, quando você fala de falhar com segurança, não confie no serviço e segregate of duties, a gente está falando de Zero Trust. Não sei se todo mundo está acostumado com o termo, mas Zero Trust, quando a gente está falando de Zero Trust num ambiente de tecnologia, é confiança zero. Como é que eu faço confiança zero? Quando eu aplico esses princípios. E aí eu começo a exigir autenticação multifator, criptografia em trânsito, criptografia em repouso, uma série, criação de perfis, de logs e etc. Porque eu começo a realmente não confiar, separar as coisas, zero confiança. Só que pôr isso em prática é um desafio. Aí vem a parte do como demonstrar a boa-fé. Bom, aqui é só um listaço, né? Uma lista de ISOs, além do NIST Privacy Framework, tem uma lista de ISOs aqui, pra vocês verem que eu tenho norma para tudo que você imaginar. Mas isso aqui não é a Bíblia, é uma coisa que eu sempre faço esse disclaimer, é que as pessoas pegam a norma. E aí eu estou falando, e me desculpem os advogados presentes, é que eu participei de uns processos de adequação que eu queria chorar. O pessoal pegava política e fazia igual contrato. Eu dizia assim, mas peraí, isso aqui não tá bom não. Moço, aquela parte lá do legal design aqui não vai dar não, porque isso aqui não é um contrato, isso aqui é uma política. Moço, isso aqui é uma norma, olha para ISO lá, não é assim não. Então, a coisa que eu mais sofri nesses anos de adequação é interpretação. E foi a maior dificuldade que eu vi em termos de construção de documentação, é que as pessoas estão numa caixinha, elas não abstraem, contextualizam e criam o documento. Não, ela quer copiar. Eu peguei uma política que o cara copiou as seções da ISO, né, e fez de cláusula. Eu olhei e falei, é sério isso? Eu falei, não é sério isso. E era o aditivo do contrato. Eu falei, faz assim, filho, tem um modelo de DPA. Não faz isso no contrato, não. Então, você vai pegar uma série de erros de interpretação, é o básico. Por quê? Porque nunca foi o métier deles interpretar a norma. Norma não é lei, são duas coisas distintas. Norma é boa prática. Ela me dá controles que eu tenho que seguir, mas não necessariamente é a Bíblia. É igual para todo mundo. Não, a norma eu tenho controles que eu tenho que adotar. Como eu vou adotar eles, vai depender da estrutura da minha empresa. Eu posso ter mais ferramenta, menos ferramenta, mais gente, menos gente. Depende do meu budget. Outra forma de demonstrar a privacidade, né? A questão da boa-fé no cumprimento aí de alcançar essa privacidade através da proteção de dados, através da cibersegurança, da segurança da informação. É a questão da usabilidade da privacidade. Então, a primeira coisa, ela tem que ser centrada nas preferências do usuário, que é o exemplo que eu acabei de dar da rede social. Então, por padrão, vem todas as configurações de privacidade mais altas. Ele vai descendo a régua. Eu tenho que pensar assim, o que ele está colocando ali, naquela minha plataforma, não é público, é dele. Ele tem que decidir o público dele. Não sou eu, como provedor daquela tecnologia, que vou dizer o público dele. Não, é ele, o dado é dele, é pessoal. Então, centrado nas preferências do usuário e respeito à privacidade do usuário. A outra questão é fácil aprendizado, fácil de memorizar, velocidade e eficiência, envolvimento e feedback, tolerância a erro.
Do que eu estou falando disso? As interfaces. Lembra que eu falei que a segurança ela tem que ser acessível? Às vezes é muito complicado, a mensagem que vem para o usuário, o feedback que vem para ele não tem certeza daquilo e ele já fica logo com medo quando estoura lá um poupar para ele. Você tem certeza disso? E pronto, violei, tô quebrando a regra geral aqui. E isso não ajuda ele a tomar uma boa decisão. E aí, o que é a história da tolerância ao erro? É o rollback. É o poder voltar atrás e desfazer aquilo. Ah, não é porque uma vez eu fui lá e disse que era público, vai ser eternamente público. Não. Eu vou, abro para quem eu quero no momento. Ah, é a história do Facebook lá quando você termina o relacionamento, né? Não sei se vocês já viram que ele tem uma opção assim, término de relacionamento. Que aí ele oculta outra pessoa para você não dar o trabalho de ter que pá, né? Então é exatamente isso. Cara, um dia eu estive com aquela pessoa, não estou mais. Tolerância a erro. Ele dá o rollback e vocês não se veem, não se compartilham mais nada. Isso é a usabilidade da privacidade, embarcada já no produto. Você nem no final ela virou uma funcionalidade, ele embarcou e você nem sentiu. Quando você mudou o relacionamento, ele fez todo o trabalhinho para você de ocultar as coisas lá e parar de ficar mostrando o feed de um para o outro. Acabou. Ele embarcou. Né? A questão da consistência e coesão visual e navegação familiar. Essa questão da consistência e coesão visual é muito legal, porque assim, eu recentemente estive na Turquia e na Finlândia, e adivinha, eu não falo turco nem finlandês. Mas a coesão visual, os ícones que são padrões no mundo inteiro, você se localiza. Então tem coisas que não adianta você inventar a roda. Cara, o símbolo é aquele, é aquele. O cara vai entender, independente que ele não fale aquele idioma. Então, quando você está construindo um produto ou entregando um serviço, você tem que pensar nessa usabilidade. Eu estou usando termos familiares para a pessoa, a ponto de eu não induzir ela ao erro e aceitar uma coisa que ela não deveria, ou expor alguma coisa que ela não deveria. Quando você consegue embarcar isso, né, essa questão de tornar a privacidade usável, acessível, né, você consegue olhar para todos esses statements aí, enfim, essas definições, você alcançou realmente o Privacy by Design na prática. Você conseguiu não induzir ao erro, você conseguiu dar informações relevantes para a pessoa ir e voltar. Ah, não queria ter feito isso. Compartilhei com a pessoa errada. Espera aí. Por exemplo, um outro exemplo desse do tolerância ao erro foi aquela questão de você ter lá X segundos para cancelar o envio do e-mail. É isso aqui. É a usabilidade da privacidade, não só da privacidade, da própria segurança, né? Porque às vezes a pessoa tá mandando um e-mail daquele, pá, descarregando, e depois ela pensa assim, não, eu tenho que manter meu emprego, né? Então acho melhor cancelar esse e-mail. E aí é isso, é sobre isso. Eu embarquei a segurança e a privacidade numa funcionalidade. Cara, você tem 30 segundos para se arrepender e cancelar o e-mail. Senão depois já foi. E aqui é um pouco do programa de governança em privacidade, né? Isso aqui é um pouco de como eu trabalho a questão do programa de governança, a questão dos agentes de tratamento, titulares de dados, tratamento de dados pessoais sensíveis, bases legais, e aí você chega, né, na parte das medidas técnicas e administrativas. E aí dentro de medidas técnicas e administrativas tem lá N, política, norma, procedimento, plano, ferramentas, contratos, termos, aditivos, enfim, para proteger no final, para cobrir o quê? O ciclo de dados. E aí, dentro desse ciclo, eu tenho dado pessoal, dado sensível e dados da empresa. Né? Então, a gente acaba atuando aqui em todas as camadas, estratégica, tática e operacional. Aqui é só para vocês verem, quando a gente está falando de inteligência artificial, o desafio em relação à privacidade é grande. Por quê? Lembra que eu falei, quem treina inteligência artificial, que no final é um algoritmo, nossos dados. Ela não fica inteligente sozinha. Ela fica inteligente, entre aspas, lendo os nossos dados, padronizando, fazendo as análises e dando para você o resultado que você espera. É o seu, o meu, o nosso, de todo mundo.
Hoje a inteligência artificial só cresce da forma como ela cresce, porque, se não me falha a memória, desde 2011, mais ou menos, 2008, 2011, começou a onda do Big Data. Primeiro nós acumulamos grandes dados, e agora esses grandes dados alimentam a inteligência artificial. E por isso que a regulação de inteligência artificial anda muito junto com a questão da privacidade. Porque no final, são os nossos dados mesmo pessoais que vão treinar. Por exemplo, como é que eu tenho lá uma inteligência artificial que faz análise de exame? Ela lê o exame de um monte de gente. Milhares, milhões de pessoas, para ela bater o olho numa imagem e dizer isso aqui, o diagnóstico pode ser esse ou esse. E você não sabe o que seu dado estava lá, você não sabe para que seu dado serviu. Então, regular a IA também é uma forma de demonstrar boa-fé no cumprimento aí das legislações de privacidade e uma necessidade. Só que é um desafio muito grande, porque você tem aspectos técnicos, você tem aspectos, né, da questão de dados mesmo, de explicabilidade. A explicabilidade da IA é a coisa que eu vejo assim mais difícil, porque primeiro, no mundo de uma forma geral, isso não é nosso, tá? As pessoas parece que regrediram em questões de leitura. Então as pessoas têm preguiça de ler. Como é que eu vou fazer explicabilidade de um algoritmo que toma uma decisão automatizada para pessoas que não leem? Vai ficar difícil. Eu vou ter que criar um vídeo, um desenho, personificar conceitos para ver se entende. Mas isso também faz parte da usabilidade da privacidade. Porque lembra, a forma como eu vou apresentar, e isso está na lei, ela tem que ser compatível ao nível cognitivo do meu target. Para quem é que eu estou fazendo aquilo? Quem é a minha audiência? Ah, são crianças, então eu vou ter que fazer um desenho mesmo. Literalmente, fazer uma animação para a criança entender. Ah, quem é meu target? Idosos. Eu vou ter que fazer uma linguagem que ele entenda. Isso também é usabilidade da privacidade e boa-fé. A má-fé está naqueles monte de letrinha miúda naquele asterisco lá embaixo. Porque ninguém vai ler. E eu estou induzindo as pessoas ao erro. Bom, e aí a gente fala de segurança e tecnologia da informação, né? Compliance e governança de dados. Não tem como eu demonstrar boa-fé se essas coisas não estiverem trabalhando junto. Eu não olhar para isso de uma forma sinérgica. Porque mesmo a segurança e a cibersegurança, eu vou precisar de uma coisinha chamada governança de dados para poder me dar organização desse monte de dados, desse big data que eu acumulei. O que é metadado, o que não é metadado, onde tem dado pessoal no metadado, como que eu faço gestão de dados mestres. Isso tudo faz a diferença na hora de eu fazer data protection. Por quê? Porque não existe 100% de proteção de tudo. Eu não tenho como cobrir tudo. Então eu vou por quê? Risco. Onde se concentra a maior parte dos meus dados que me oferecem maior risco. Então é isso que eu começo a proteger. Não tem como eu dizer assim, vou proteger 100% de tudo. É discurso político. Não é. E aí, a última parte é be careful. E eu botei aí um mind the gap. Né? Quem vai no metrô sabe lá o mind the gap. Por que eu botei a pegadinha do mind the gap? Porque existe uma lacuna entre o que as pessoas estão escrevendo na lei, o que as empresas estão escrevendo no documento e a prática. Tem gente entregando, eu vi escritório de advocacia famoso em São Paulo, entregando documento e a empresa não faz nada daquilo. Nada. Niente. Dá uma evidência de que a política funciona. Hã? Qual é o indicador? Hã? Mas, moço, tá só no papel mesmo? Então, mind the gap. Porque entre eu falar, eu escrever e eu fazer, eu tenho lacunas. Essas coisas têm que se conversar. Né? E aí ele diz assim, ó, user interface is like a joke. If you have to explain, it's not good. Not that good. Eu tenho que explicar uma interface para o usuário, então essa piada não é boa. Se ele não entendeu, se está difícil para ele navegar, a minha usabilidade não é boa, ele vai errar.
E isso não é bom nem para ele, nem para quem está provendo aquilo para ele. Porque depois eu vou ter um monte de complaints por causa daquilo. Bom, e aí esse é um que eu adoro de IA, que eu estava falando sobre a questão da explicabilidade e auditabilidade, que ele diz assim: "Quem ama a IA?" E aí todo mundo levanta a mão, e ele diz assim: "Ok, quem quer fazer um acordo, né, para construir um guia ético, um guideline aqui para ética de IA?" E quem aí todo mundo já ficou pensativo: "Como assim, um guia de ética para usar IA? Ih, E aí ele diz assim: "E quem quer, ó, responsabilização da tomada de decisão de algoritmos?" Nobody. Todo mundo correu, todo mundo quer usar. Mas lembra, ela causa impacto nos direitos das pessoas, então alguém tem que ser responsabilizado. Então, é essa hora que todo mundo corre. Não, não, veja bem, eu não uso IA, eu estou usando, machine learning. Não, veja bem, eu não uso IA, o meu machine learning está indo para um deep learning. Não, veja bem, eu uso chatbot. No final, são algoritmos. No final, a gente está falando de software. Mas são softwares que tomam decisões sobre pessoas. Conceder ou não crédito, aprovar ou não seguro, até emprego, né. E a pessoa não sabe que aquilo está sendo penalizado. Então, a questão é muito maior do que só eu fazer uma lei ou escrever lá uma política ou dar um contrato e dizer para a pessoa que eu não vou penalizar ela por X, Y, Z, quando os meus algoritmos trabalham e me entregam o contrário. Aqui o Mind the Gap, né, alguns casos famosos aí de problemas com a IA, inclusive essa do GitHub, né. Inclusive agora eles lançaram essa semana passada, ele tem uma ferramenta chamada Copilot, e um copiloto mesmo, para desenvolvedor. E agora eles deram função de voz. Você fala e o Hub digita o código ou procura o código. E aí você entra numa série de problemas de segurança, de propriedade intelectual, quem garante que aquilo não vai vazar, né? E agora, mais ainda com a IA que está lendo, ouvindo e processando a sua linguagem natural para te devolver uma coisa, quem garante que a dona da ferramenta, a nossa Microsoft aí, não está lá, espera aí, olha, cara, o algoritmo desse cara aqui é bom, hein? Acho que a gente pode pegar um pedaço desse código aí. Como é que eu vou garantir isso? No contrato? Então, era isso, gente. Obrigado. Então, aí as referências. Eu não queria atrasar muito aqui, eu procurei ser breve.